Súmula 316. Cabe embargos de divergência contra acórdão que, em agravo regimental, decide recurso especial. Súmula 317. É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra a sentença que julgue improcedentes os embargos. Súmula 318. Formulado pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida. Súmula 319. O encargo do depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado. Súmula 320. A questão federal, somente ventilada no voto vencido, não atende ao requisito do pré-questionamento. Súmula 321. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes. A segunda seção, na sessão de 24 de fevereiro de 2016, ao apreciar o projeto da súmula número 627 e o julgado, determinou o cancelamento da súmula 321 STJ. Súmula 322. Para a repetição de indébito nos contratos de abertura de crédito em conta corrente, não se exige a prova do erro. Súmula 323. A inscrição do nome do devedor pode ser mantida no serviço de proteção ao crédito até o prazo máximo de 5 anos, independentemente da prescrição da execução. A segunda sessão, na sessão ordinária de 25 de novembro de 2009, deliberou pela alteração do enunciado da súmula 323. Redação anterior. A inscrição do inadimplente pode ser mantida no serviço de proteção ao crédito por no máximo 5 anos. Súmula 324. Compete à Justiça Federal processar e julgar ações de que participa a Fundação Habitacional do Exército, equiparada à entidade autárquica federal, supervisionada pelo Ministério do Exército. Súmula 325. A remessa oficial devolve ao tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado. Súmula 326. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula 327. Nas ações referentes ao sistema financeiro da habitação, a Caixa Econômica Federal tem legitimidade como sucessora do Banco Nacional da Habitação. Súmula 328. Na execução contra instituição financeira, é penhorável o numerário disponível, excluídas as reservas bancárias mantidas no Banco Central. Súmula 329. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público. Súmula 330. É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal na ação penal instruída por inquérito policial. Súmula 331. A apelação interposta contra a sentença que julga embargos à arrematação tem efeito meramente devolutivo. Súmula 332. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Súmula 333. Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Súmula 334. O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à internet. Súmula 335. Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Súmula 336. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial
tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada necessidade econômica superveniente. Súmula 337. É cabível suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Súmula 338. A prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas. Súmula 339. É cabível ação monitória contra a fazenda pública.